Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Quem mais está aqui? Oi, Denise, Helena, Norma, Ju. Oi, Ju. Ana Costa, Físio. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aí pelo Instagram e pelo YouTube. Oi, Edna, boa noite. Oi, Neide, boa noite, tudo bem? IRPC, RPG Pilates. Boa noite. Vamos chamando o pessoal. Fala, Gabriel, Casal Físio, JF. Boa noite, gente. E aí, Ju? Luísa Físio. Gente, vai chamando o pessoal, porque hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem importante, uma coisa que eu estudo bastante, gosto bastante desse tema, dessa relação intrínseca aí entre cervical, disfunção cervical e dor de cabeça. Dor de cabeça de uma forma geral, tá bom? Então vai chamando seu amigo fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, interessado nesse assunto, porque hoje a live está bem legal, preparei uma live bem legal para vocês, a gente bater um papo bem legal aí. Tenho certeza que depois da live, as informações aqui apresentadas vão fazer diferença aí no seu dia a dia de consultório, no seu dia a dia de clínica, tá? No seu aprendizado aí sobre o tema, tá bom? Vai chamando o pessoal que a gente já começa. Oi, Irlande, Keis, Laine Botelho, C_Monte. Boa noite, gente. Marília Paiva, tá? Manda o aviãozinho aí quem tiver no Instagram. Se quiser, a gente está no YouTube também. Oi, Ludmila. Boa noite, tá? Aguirre Osteopatia tá aqui, tá? Vai chamando o pessoal para a gente já começar, tá bom? Então vamos lá. Quem está aqui também, ó, Cristiane Sampaio acabou de entrar. Gosto de dar boa noite para todo mundo que está aqui, que para o que está fazendo para poder assistir a live, tá aqui com a gente. Então isso vale muito para mim, viu? Você deixa aí de fazer o que você está fazendo na segunda, deixa de descansar para estar aqui e prestigiar. Então eu fico muito contente com isso, tá? Para quem não conhece, a gente também tem um canal no YouTube falando sobre fisioterapia e dor de cabeça. Então um canal dedicado a falar sobre dor de cabeça para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. É só digitar lá Samuel Lodovici, tá? Que você encontra o canal, tá? Tem bastante coisa e a gente sempre deixa a live lá salva 24 horas, tá? Não no Instagram, mas no YouTube 24 horas, beleza? E tem vários e vários vídeos lá. Então, se inscreva lá no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos, beleza? Como é de praxe no YouTube, tá bom? Então, deixa eu dar mais meus últimos boa noites aqui para a gente poder começar. A Ângel, boa noite. Sandra Nazilene, Maria Bernadette, Vini, Sabrina Carvalho, Maristela, que mais está aqui? Flávia, Ana Lúcia, Sandra, boa noite, gente. No YouTube aqui a Zizi, Saboia, Patrícia, Denise, boa noite, gente. Vamos lá, então. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a relação da disfunção cervical com dor de cabeça de uma forma geral, né? Então, vocês viram que o tema da live é o que define que uma disfunção cervical ou disfunções cervicais, tá? Possam ter relação, possam contribuir ou possam ser geradoras de uma dor de cabeça, tá? Pessoal do Instagram, se eu estiver olhando para cima é porque eu estou olhando para a câmera do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Para facilitar aqui, para não ficar um negócio chato, confuso, nós vamos dividir em categorias, tá bom? Para ficar um negócio fácil de entender, tá? Então vamos lá. É de praxe, todo fisioterapeuta sabe, ou pelo menos já ouviu falar, que a cervical, que a coluna cervical, ela pode ter alguma relação com dor de cabeça de uma forma geral. Eu não estou falando nenhuma específica, tá? Dor de cabeça de uma forma geral, tá certo? Beleza. Mas a relação específica, a relação intrínseca, quando ela é causa, quando ela é um fator contribuinte, que ela está associada, ou quando ela não tem relação nenhuma, tá? É só mais um sintoma, é nisso que o fisioterapeuta se confunde. E tudo bem, é natural, porque às vezes ele não estuda tão especificamente aquilo, né? Só que é importante a gente saber, principalmente o fisioterapeuta que gosta da área de cabeça e pescoço, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos esmiuçar esse tema aqui hoje, tá?
A gente tem que pensar, quando a gente está falando desse tema, a gente tem que dividir em categorias. Então, nós vamos falar da questão articular e a relação, da questão neuromuscular, da questão sensório-motora, tá? Ou proprioceptiva, para você entender, tá? Da questão postural, tá? Então, são essas categorias que a gente vai falar, tá? Então, nós vamos dividir aí por partes. Vamos falar da parte articular, vamos falar da parte neuromuscular, vamos falar da parte sensório-motora, vamos falar da parte postural, tá? E eu queria também, dentro da parte neuromuscular, a gente vai falar sobre a questão dos trigger points, né? Que podem, às vezes, confundir aí o fisioterapeuta, se isso tem causa, se isso não tem causa de dor de cabeça, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela questão articular. Qual é a relação da questão articular com as dores de cabeça? Qual a relação de uma disfunção articular com as dores de cabeça? Para começo de conversa, já existe uma relação entre disfunção articular e alteração da atividade muscular. Ou seja, o que quer dizer isso, gente? A maioria das disfunções articulares não são puras. Você vai encontrar uma disfunção articular e essa disfunção articular pode ter como consequência uma alteração na atividade muscular. Tá? Então é difícil você falar assim, ó, só tem uma questão articular. Normalmente, se tem uma questão articular, pode haver uma alteração da questão neuromuscular, tá? Alteração da atividade muscular. Então, guarda isso aí. Quando a gente fala da questão articular, o que tem dentro dessa questão articular que eu poderia dizer, ó, isso pode estar relacionado, ou isso está relacionado, ou isso pode causar uma dor de cabeça? Primeira coisa é a relação da amplitude de movimento, tá? Ah, mas amplitude de movimento de uma forma geral? Não. Muitas pessoas com dor cervical ou com cefaleia cervicogênica, ou seja, a dor de cabeça que vem de fato do pescoço, elas podem apresentar diminuição da amplitude de movimento. Geral, de uma forma geral. Extensão, flexão, inclinação, rotação. Mas outras dores de cabeça podem também apresentar diminuição da amplitude articular, tá? Então, a gente considera isso, mas não considera a diminuição da amplitude de movimento articular de uma forma geral como um critério primeiro, o mais importante. Agora, quando a gente está falando de disfunção, quando a gente está falando de diminuição da amplitude de movimento da cervical alta, aí a coisa muda de figura. Então, para o paciente ter uma dor de cabeça e essa dor de cabeça estar relacionada com a cervical, ele pode até apresentar diminuição da amplitude de movimento cervical geral, mas obrigatoriamente ele tem que ter diminuição da amplitude de movimento da cervical alta. E o que é a cervical alta? A cervical alta é C1, C2. C1, C2 é responsável, esse segmento C1, C2 é responsável por cerca de 50% da rotação cervical. Então anota aí. C1, C2 é responsável por cerca de 50% da rotação cervical. E os outros 50% é dividido para o restante da cervical, tá? A gente faz um teste chamado FRT para avaliar a diminuição da amplitude de movimento da cervical alta. Então, você põe o paciente em decúbito dorsal, você fica atrás do paciente ali, atrás da cabeça do paciente, tá? Então, imagina ele está em decúbito dorsal, você fica atrás da cabeça dele, flexiona todo o pescoço dele, flexiona total o pescoço dele, roda para um lado e roda para o outro, sem perder a flexão. Isso é um teste famosíssimo. E ele é extremamente sensível e específico para alteração da cervical alta. Você tem que ter pelo menos 45 graus
45 graus de um lado para outro. Lembra que eu falei 50%? Então, você tem que ter pelo menos 50% de um lado para outro. Se o paciente não tiver, ou se ele tiver muita dor para um lado e para o outro está livre, aquele lado doloroso com diminuição da amplitude de movimento é considerado positivo, um FRT positivo. Tá certo? Então, significa que ele tem uma disfunção articular da cervical alta. Tá, e por que essa coisa da cervical alta? Porque existe uma relação anatômica, tá? Então, uma disfunção da cervical alta, ela pode estar relacionada à dor de cabeça, porque as raízes da cervical alta, veja só, então uma disfunção articular muda a função ali, né? Toda a função neuromuscular. Por isso que eu falei no começo que tem essa relação articulação-músculo. Uma disfunção da cervical alta ali muda a ação da musculatura e muda a questão da aferência e eferência. Por quê? Ali na cervical alta existem as raízes altas da cervical. Tá? As raízes altas da cervical. Que são responsáveis pela sensibilidade dessa região aqui, ó. Tá? Dessa região aqui, ó. Tá bom? Essas raízes, elas se comunicam numa área do tronco cerebral, só que elas também se comunicam com as informações provenientes do nervo trigêmeo, principalmente o primeiro ramo, que é o ramo oftálmico. Oi, Letícia, tudo bem? Fala, grande Luiz. Tá? Então, essas raízes viajam até o tronco cerebral e as informações que vêm do trigêmeo, que é o nervo responsável por inervação da face, aqui a sensibilidade da face, toque, dor, também se encontram nesse mesmo local. E se encontrando nesse mesmo local, essas informações se sobrepõem e sobem para o cérebro. E aí essas informações, elas são interpretadas como se fosse uma coisa só. E quando elas são interpretadas como se fosse uma coisa só, a percepção de dor pode vir na cabeça e no pescoço. E às vezes, se o paciente não tem nada de outra dor de cabeça e ele tem só essa disfunção da cervical alta, muitas vezes você corrigindo essa disfunção da cervical alta, você melhora a dor de cabeça dele. Você entendeu? Porque você corrige a disfunção da cervical, pode ser que por consequência você mude, melhore a ação neuromuscular ali local e essa aferência e eferência volte ao normal. Então, essa informação que viaja das raízes altas para o tronco, para a cabeça, ou que vem lá da cabeça e vai para o tronco, essas informações elas acabam ficando normais novamente. Não existe mais aquela irritabilidade do tecido neural. Essa informação que fica para lá, para cá, para cima e para baixo, que fica alterada. Então, de uma forma bem simples, tá? Para vocês entenderem. Tá? Então, não sobe os ramos da cervical direto e não sobe a questão do trigêmeo direto. Elas se convergem, é uma sobreposição anatômica, e essa sobreposição ascende para o cérebro junto. Então, há uma convergência. E aí, a percepção de dor pode ser na cabeça e no pescoço, mesmo que a disfunção esteja no pescoço. Quem não entendeu, manda uma mensagem aqui, manda um direct, fala aqui no YouTube que a gente conversa, a gente explica. Tá bom? Beleza? Então, obrigatoriamente, para a cervical ter uma relação com geração de dor de cabeça, você precisa ter diminuição da amplitude de movimento. Mas, obrigatoriamente, da cervical alta. Então, você tem que intervir na cervical alta. Mas, para você intervir na cervical alta, você tem que avaliar se esse paciente tem, de fato, uma disfunção da cervical alta. É bem menos comum um paciente com uma disfunção articular da cervical mais baixa, C5, C6, C6, C7, ter relação com dor de cabeça. Por isso que eu falei que diminuição da amplitude de movimento cervical de uma forma geral não significa muita coisa. Mas fica atento, você já levanta a orelha. Ó, tem dor de cabeça, tem diminuição da amplitude de movimento? De flexão ou de rotação total? Beleza, mas deixa eu avaliar a cervical alta desse cara. Deixa eu avaliar a cervical alta desse paciente. Tá certo? Entendido? Então, disfunção da cervical alta causa uma alteração da informação,
tá? Que vai para a cabeça e que vem da cabeça, porque é uma informação que se converge, tá? A informação que vem do trigêmeo, que gera dor ali na cabeça, se converge com essas informações que vêm das raízes altas da cervical. Elas se convergem, se sobrepõem, fazendo com que a percepção de dor possa ser na cabeça e no pescoço. Por isso que uma alteração da cervical alta pode gerar dor de cabeça e uma dor de cabeça pode gerar dor no pescoço. Porque o inverso também é verdadeiro, tá bom? Ó, quem mais tá aqui? Joelma. Ô, Raquel, obrigado, fico feliz por isso, tá? Me chama para Brasília que eu vou dar um curso aí, hein? Quem mais tá aqui? C_Monte. Sim, depois entra em contato comigo, tá bom? Trato sim. Beleza? Entendido, gente? Se não entendeu, fala, não entendi porcaria nenhuma do que você falou. Manda mensagem aqui. Manda mensagem que a gente explica. Tá bom? Então, tem que ter isso. O que define uma disfunção cervical X ter relação com dor de cabeça? Gerar dor de cabeça. Ó, primeira coisa, olhar diminuição da amplitude de movimento. Vou sim, Mariana. Vou sim. Só me chamar que a gente vai. Tá? Entendido? Beleza. É igual a sala de aula, né, gente? Eu fui professor de graduação durante muitos anos, então é comum eu ficar assim, entendido? Entendido? Beleza? Qualquer coisa pergunta, tá? Então escreve aí qualquer coisa pergunta, tá bom? Vamos para a categoria 2, que é a questão neuromuscular, tá? Agora presta atenção. Vamos quebrar de vez já alguns paradigmas aqui. Ponto gatilho não significa quase nada no diagnóstico de uma dor de cabeça, seja de origem cervical ou não. Por quê? Ah, porque ponto gatilho não é importante? Não, muito pelo contrário, ponto gatilho é importante. Só que ponto gatilho, gente, aparece em tudo quanto é dor de cabeça. Em tudo quanto é dor de cabeça. Então vai aparecer na enxaqueca, vai aparecer na cefaleia tensional, vai aparecer na cervicogênica, vai aparecer naquela secundária a uma disfunção da articulação temporomandibular. Deu para entender? Então, não é uma característica, veja, eu posso considerar como uma disfunção miofacial cervical ou trigger point? Tá bom, ao neuromuscular, considero, mas ela não tem relação direta com, olha, se o paciente apresentar trigger point na cervical, batata que a dor de cabeça dele vem da cervical. Não, esquece isso, tá? Porque na enxaqueca vai ter, na cervicogênica, que é a que vem da cervical, vai ter, na cefaleia tensional vai ter, na secundária uma disfunção temporomandibular vai ter, e, pasmem, até alterações viscerais ali da região cervical, tá? Tumores cervicais, tumores de cabeça e pescoço, podem gerar ponto gatilho. Então, olha o cuidado que nós devemos ter quando falar de trigger point, ponto gatilho, tem relação direta com dor de cabeça, que vem de origem cervical. Não, esquece isso. Trigger point é presente, pode ter uma relação com a dor de cabeça, mas não é característica, tá? Não é uma característica específica de uma dor de cabeça que tem uma relação direta com a cervical. Ela pode aparecer em qualquer dor de cabeça. Então, primeira coisa. Vamos quebrar outro paradigma. Palpação da cervical. Se eu palpei a cervical, não estou falando de ponto gatilho, palpação de uma forma geral. Se eu palpei a cervical do meu paciente, há grande chance dessa cervical ser causa daquela dor de cabeça ou ter uma relação muito grande com a dor de cabeça. Não. Não, porque palpação, a gente já sabe que não significa muita coisa para a gente, não diz muita coisa. Não diz. Sabe por quê? Porque palpação dolorosa ali cervical vai acontecer na enxaqueca, vai acontecer na tensional, vai acontecer na secundária DTM, vai acontecer num câncer de cabeça e pescoço, vai acontecer na cervicogênica, vai acontecer em tudo. Então, palpação dolorosa não significa uma relação direta com dor de cabeça que tem um contribuinte grande da cervical. É mentira. Não é isso que a gente vê na clínica.
Eu pego um paciente com enxaqueca, palpo a cervical dele, dói, mas é enxaqueca. Não é a cervical que está causando aquilo. Eu pego um paciente com cefaleia tensional, eu palpo a cervical dele, pode estar dolorido. A grande maioria vai estar dolorido. Palpação dolorosa. Por quê? Existe um processo de sensibilização. Existe um processo de sensibilização local. Sensibilização periférica e sensibilização central. Tá? Há um aumento da sensibilidade local. Então, periférica e depois a nível central. Isso acontece muito na enxaqueca. Beleza? Entendido? Então, palpação define que uma dor de cabeça, palpação dolorosa da cervical, define que uma dor de cabeça vem da cervical. Então, palpação dolorosa cervical é igual a disfunção cervical relacionada à dor de cabeça? Não necessariamente. Trigger point? Não, porque acontece em tudo quanto é dor de cabeça. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente está tentando encontrar aqui, a gente vai encontrar, fica até o final da live, vocês vão descobrir, né? A gente está mostrando aqui para vocês o que especificamente eu tenho que levar em consideração para dizer que aquele pescoço tem relação com a dor de cabeça, como causador ou como contribuinte. Certo? Então, ponto gatilho eu não posso levar em consideração, porque aparece em tudo quanto é dor de cabeça. E aquela dor de cabeça, às vezes, não tem relação nenhuma com a cervical, e a cervical está dolorida. Tá? Ponto gatilho e palpação. Não tem relação, porque vai aparecer em tudo quanto é dor de cabeça. Diminuição da amplitude de movimento articular. Geral, ó, levanta a orelha, fica com a orelha em pé aí. Pode ser que tenha alguma coisa, mas avalia a cervical alta. Porque existe uma explicação neuroanatômica, neurofisiológica, disfunção da cervical alta, aí beleza. Aí você já nota, esse é um critério. Então já anota aí, critério 1. Disfunção cervical, disfunção da cervical alta, avaliada pelo teste FRT. Aí você já fala, opa, essa cervical tem relação. Se é causa ou ela está contribuindo, eu já não sei. Mas ela tem relação. Então, se eu for ali na cervical alta, eu vou ajudar esse paciente. Ou totalmente ou parcialmente. Anota isso aí. Fechou? Beleza, então passamos pela questão articular. Estamos na questão neuromuscular. E agora tem um ponto importante na questão neuromuscular. Você tem, nas dores de cabeça, que tem como causa a cervical, ou que a cervical é contribuinte, presta atenção nisso agora. Você tem alteração da atividade neuromuscular, da atividade muscular. A gente chama de controle motor, estratégia motora, tá? É super difícil você definir o que é controle motor. Não é tão simples assim, tá? Mas você tem uma alteração da ativação, da atividade muscular. E essa alteração da atividade muscular é medida por um exame chamado eletromiografia, que mede a atividade muscular. Você pede uma tarefa e aí você mede a ação desse músculo, a ativação desse músculo, dentre outras coisas, tá? Então, o que a gente sabe? Presta atenção agora. Quando o paciente tem uma relação, quando a cervical tem uma relação direta com a dor de cabeça, ou seja, ela está causando a dor de cabeça, ou ela tem uma relação parcial, ou seja, ela está contribuindo, é quando este paciente tem uma alteração da atividade muscular, de dois músculos ali, longo da cabeça e longo do pescoço. Certo? Longo da cabeça e longo do pescoço são músculos profundos, impossível de palpar, de achar, tá? Há essa diminuição da atividade com um aumento da atividade de flexores superficiais, esternocleidomastoide e escalenos. É isso que a gente sabe. Então, de novo, isso é mania. O Marcelo, que é da minha equipe, que a gente trabalha aí com essa questão aí do curso e tudo mais, ele fica a pé da vida comigo, porque eu sempre repito as coisas. Olha lá, ele tá rindo agora, que ele tá me vendo, ele tá rindo agora, no YouTube. Mas é verdade, é porque eu gosto de repetir isso para ficar fixo aí na cabeça de vocês, tá? No paciente que tem dor de cabeça, que tem uma relação direta com a cervical, ou seja, a cervical está causando
ou a cervical está contribuindo, tem alteração da atividade dos flexores profundos e alteração da atividade dos flexores superficiais. Flexor profundo trabalhando de menos e flexor superficial trabalhando demais para compensar. É assim que funciona. Aí, repetir, Mariana. É assim que funciona. Tá? E aí você faz um teste, depois vocês procuram lá no meu canal no YouTube, tem no Instagram, é só procurar um teste chamado, anota aí, CCFT. Teste de flexão crânio-cervical. Um teste antigo, já relativamente antigo, mas ainda utilizado. Eu ainda ensino, ainda utilizado. CCFT. Esse teste vai monitorar a ativação e a resistência dessa musculatura profunda, mas de forma indireta, não direta, porque se for direta, tem que ser com agulha, com eletromiografia. A gente mede indiretamente. Por quê? Em 2016 saiu um artigo de uma das criadoras desse teste, tá? Então, 2016, não faz muito tempo não. Ó, 17, 18, 19, 21, 5 anos atrás. Mostrou que durante esse teste, quanto maior a ativação dos flexores superficiais, menor a ativação dos flexores profundos. Então, quanto mais ferrado tiver, mais ativo tiver esse esternocleidomastoide escaleno, fazendo a função que eles não deveriam fazer ali, trabalhando demais, pior está a atividade dos flexores profundos, que são músculos importantes para a cervical, fazem movimentos curtinhos, não são músculos de torque. A gente não usa a palavra estabilização, porque todo mundo estabiliza ali, né? Mas são músculos importantes, são músculos proprioceptores, tem muito fuso neuromuscular ali neles, tá? Então, o senso de posição da cabeça no espaço também passa por eles, tá? Então, se você encontra esse teste positivo no seu paciente, hoje não dá para ficar falando do teste, mas é só procurar no YouTube, no meu Instagram e tal, depois manda o direct para mim. Se você encontra positivo este teste, significa duas coisas. E das duas, uma. Ou essa dor de cabeça está vindo da cervical, ou a cervical está contribuindo. Aí você intervém nessa musculatura, pelo mesmo movimento do teste, olha só, pelo mesmo movimento do teste, você melhora, reequilibra essa ativação muscular, e aí há uma tendência do paciente melhorar. Mas aí a gente tem que ser sincero aqui. Por que isso aparece? Gente, não sabemos ao certo. Existe uma teoria que esse paciente pode ter uma disfunção articular e essa disfunção articular, ela levou essa disfunção neuromuscular, o que é bem comum. Então, uma disfunção articular, por exemplo, na cervical alta, pode ter levado a uma alteração da atividade desses músculos. Tá? Pode acontecer. Tá bom? Então, isso é uma teoria que se acredita, tá? Não é a dor só que inibe essa musculatura, tá? Uma disfunção articular cervical pode levar a isso, tá? Então, para não ficar confuso, eu gosto de ser o mais didático possível. Às vezes fica repetitivo, mas fica claro. Número 1, falando da categoria, então, articular, anota aí quais são os critérios, o que vai definir que a cervical tem uma relação total ou parcial com a dor de cabeça. Diminuição da amplitude de movimento da cervical alta, avaliado pelo FRT, e alteração da atividade muscular, avaliada pelo CCFT. Veja que eu não falei trigger point nem palpação dolorosa, porque isso acontece em tudo quanto é dor de cabeça, não te diz muita coisa. Tá certo? Número 3. Categoria 3, questão postural. Samuel, postura ruim, entre aspas, da cervical pode levar a dor de cabeça? Então, gente, isso não é comprovado. O paciente com cefaleia tensional, veja, cefaleia tensional não vem da cervical. Para quem está começando agora, começou a me acompanhar agora, cefaleia do tipo tensional não tem como causa a cervical, beleza? A cervical ali faz parte do processo, mas não tem como causa a cervical. O paciente com cefaleia tensional pode ter como gatilho a gatilho da dor quando o paciente ele tem mais protrusão de cabeça. No inglês a gente chama de forward head posture, ou seja, postura da cabeça para frente, protrusa.
tá? Aquela coisa aqui, ó, tá? Pescoço de girafa, aqui quando a gente fica no computador aqui, assim, ó, né? Tá? Mas os estudos que mostram isso, ou o N é pequeno, ou tem algumas alterações metodológicas, alguns probleminhas metodológicos, tá? São muito heterogêneos, tá? Então, a gente acaba não levando isso em consideração. Então, a gente não pode dizer que, presta atenção, não podemos dizer que se o paciente tem um pescoço mais protruso, uma angulação crânio-cervical mais protrusa, isso define uma disfunção cervical relacionada com uma dor de cabeça. Ou seja, isso aí, ó, se o paciente apresenta isso, a cervical ou tem uma relação total ou parcial com a dor de cabeça. Não, mentira. Os estudos que nós temos mostram que isso não tem relação com intensidade, frequência e duração da dor de cabeça. Não tem. Então, o paciente pode ser assim e não ter dor de cabeça, o paciente pode ser retinho e ter dor de cabeça. Cada vez mais a gente sabe que não existe uma relação direta, obrigado, Adelina, não tem uma relação direta entre alterações posturais e dor. Talvez agora alguém deve estar querendo falar, duvido, a gente fala aqui na cidade, truco, não, né? De fato, gente, os estudos mostram que a gente não tem uma relação, os estudos mais atuais mostram que a gente não tem uma relação direta entre alterações posturais, má postura, são termos que a gente já não é encorajado a utilizar, e dor. Então, o paciente pode ser assim e não ter dor de cabeça. Tá certo? Então, não é considerado isso, perfeito, Ludmila. Pode ser mais considerado uma consequência, uma fuga, uma posição antálgica. Perfeito, muito bem lembrado. Tá? Então, não é característica. Então, risca isso. O que você está riscando? Trigger point, palpação dolorosa cervical e agora risque alterações posturais. Alterações posturais não têm relação direta com dor de cabeça. Em outras palavras, trocando em miúdos, se o paciente apresenta isso, não significa que ele tem uma disfunção cervical. E mesmo que significasse uma disfunção cervical, não teria relação nem total, ou seja, como causador da cefaleia, eu vou corrigir essa forward head posture, essa protrusão de cabeça, a dor de cabeça dele vai melhorar. Olha, ninguém está dizendo que isso não pode ajudar, mas não tem relação direta. Tá? Então, não tem uma relação total nem parcial. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Samuel, eu não acredito em você. Não, mas não é para acreditar em mim, gente. Eu só sou um transmissor do que a ciência fala, do que os estudos mostram. Não sou eu, tá bom? Não fica bravo comigo, tá? É a ciência, são os estudos mostrando. Tá bom? Entendido? Tem estudos mostrando hoje, tanto em adolescentes quanto em indivíduos mais velhos, que ficar no celular assim não está relacionado à dor cervical. O paciente pode não usar celular e ter dor cervical. O uso do celular aqui não necessariamente vai gerar dor cervical. Você entende? Então, questões posturais não têm mais relação. Tá? E número 4, a gente vai para a questão sensório-motora. Tá? O que é a questão sensório-motora, né? Que muitos conhecem como proprioceptiva, tá? Vamos esclarecer isso, que talvez é a que mais é complicadinha de entender. A nossa cabeça, vamos começar do começo, do primeiro degrau. A nossa cabeça, né? O senso de posição da cabeça no ambiente, no espaço, né? É feito por diversas estruturas, né? Então, sistema visual. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente vai ter uma palestra super legal no segundo simpósio brasileiro online de fisioterapia na cefaleia sobre cefaleias secundárias a questões visuais, tá bom? Fecha parênteses. Depois eu falo mais sobre o simpósio. Então, existem muitas estruturas nessa região cervical que são responsáveis por dar o senso de posição da cabeça no espaço. Então, você saber aonde está a sua cabeça, né?
está rodada, que está estendida, que está flexionada, se você precisa jogar a sua cabeça mais para frente, mais para trás, que te dá estabilidade postural, tá? Muito bem. Essas estruturas, dentre elas, isso, a Tainara vai falar mesmo. Essas estruturas, então nós temos relação com o sistema visual, a cervical tem relação com o sistema vestibular, e aí nós temos questões aí periféricas. Periféricas. O que são essas estruturas periféricas? Nós temos muitos fusos musculares. Lembram lá da faculdade, ou quem é estudante de fisioterapia, né? Órgão tendinoso de Golgi, fuso neuromuscular, que respondem aí à ativação muscular, à contração, ao alongamento. Lembram disso? Né? Todos os mecanoceptores, lembram tudo disso? Né? Para vocês terem uma ideia, musculaturas profundas ali da cervical, os suboccipitais são músculos bem pequenininhos, eles têm uma relação muito importante com a posição da cabeça no espaço. Eles são músculos proprioceptores. Proprioceptores. Ou seja, eles te ajudam a dar o senso de posição no espaço. E aí eles acabam tendo relação com o sistema vestibular, eles acabam tendo relação com o sistema visual. E nesses músculos suboccipitais, músculos suboccipitais, nós temos muitos fusos neuromusculares. Muitos fusos neuromusculares, que ajudam, né? Que ajudam esse senso de posição da cabeça no espaço. Pra vocês terem uma ideia, ó, se eu não vou saber precisar o certo, mas ó, por cada grama, presta atenção, por cada grama de músculo no oblíquo superior e inferior da cabeça, são músculos desse tamanhozinho. Por cada grama de músculo, você tem mais de 200 fusos neuromusculares. Por cada grama de músculo. 1 grama, você tem mais de 200 fusos neuromusculares. Longo da cabeça, longo do pescoço, tem um por volta ali de 80, por aí. Ou seja, são músculos muito importantes para a propriocepção, para o senso de posição no espaço. Se você tem uma alteração, olha só como as coisas são ligadas. Se você tem uma alteração da cervical alta, você pode ter uma alteração da função neuromuscular, e aí você pode ter uma alteração da resposta muscular, da resposta desses fusos neuromusculares, dos suboccipitais, da musculatura profunda. E aí essa alteração da atividade, essa alteração da função, da ação dos fusos neuromusculares, pode alterar o senso de posição da sua cabeça no espaço, fazendo com que, e aí o que é importante, você tenha tontura, você tenha instabilidade postural, então a sua marcha fica alterada, parece que você está sempre tonto. Tanto é que existe a vertigem cervicogênica, tontura cervicogênica, que é uma tontura que vem da cervical, alteração da função muscular, alteração da atividade, uma disfunção articular. Vocês entenderam? Então, a questão sensório-motora é uma coisa muito importante na cervical. Tá, Samuel, eu já entendi, mas ela tem relação de fato? Eu preciso encontrar uma disfunção sensório-motora na cervical? Se eu encontrar, eu posso dizer, então, que essa cervical tem uma relação direta com a dor de cabeça, ou seja, ela gera dor de cabeça ou tem uma relação parcial? Não. Não, você não pode dizer. Por quê? Porque o paciente com cefaleia cervicogênica vai ter isso. O paciente com migrânia vai ter isso. O paciente com tensional pode apresentar isso. O paciente com cefaleia secundária DTM pode apresentar isso. Então, não é característico, critério diagnóstico, que se o paciente apresentar alteração sensório-motora, alteração proprioceptiva da cervical, significa que aquela cervical que está causando a tontura, o que está causando a dor de cabeça. Ah, uma alteração da função aí. Ah, então está gerando a dor de cabeça. Eu vou cuidar disso e vai resolver. Não, porque essa instabilidade postural, a tontura, ela pode ter várias causas. Então pode ser da questão vestibular, pode ser às vezes uma questão visual e pode ser da cervical.
Como é que você faz o diagnóstico? Você vai por exclusão, por critério de exclusão. Você exclui todas as outras dores de cabeça, você exclui alterações do sistema vestibular, visual, e aí excluiu tudo isso, sobrou a cervical. Aí você diz que aquela tontura, aquela instabilidade vem da cervical. E a gente ainda está meio que engatinhando nisso. Nós temos exercícios para melhorar a propriocepção, a questão sensório-motora cervical, nós temos. Mas, para a gente dizer que isso é critério obrigatório dentro da questão cervical para gerar uma dor de cabeça, nós não podemos dizer, porque isso aparece em tudo quanto é dor de cabeça. Tá ficando claro, gente? Essa é a partezinha mais difícil, mas tá ficando claro? Isso, você pode chamar de triângulo suboccipital, Laudelino. Tá ficando claro isso? Tá? Você pega, agora eu vou dar um exemplo. Você pega um paciente com enxaqueca. O paciente com enxaqueca, hoje os últimos estudos têm mostrado que o paciente com enxaqueca tem alteração da questão cervical, tem dor cervical, pode ter disfunção cervical, mas não é critério, tá? E pode ter alteração, pode ter tontura, né, que a gente já sabe, mas a gente não pode falar que isso vai na cervical. É difícil a tontura na enxaqueca vir da cervical, faz parte da doença, tá? Não da cervical. E o paciente pode ter instabilidade postural, tá? E aí existem alguns estudos mostrando que esses pacientes com enxaqueca apresentam essa instabilidade postural, a tontura, né? Mudança na estratégia de marcha, tá. Mas eu não posso dizer que isso vem da cervical. Há uma tendência que isso venha mais da migrânia do que da cervical, tá? Então eu não posso usar essa questão proprioceptiva como um critério específico da cervical. Putas, e aí sobrou o que então? E agora? Como é que eu faço, então? Como é que eu junto isso num bloquinho? Tem como eu juntar isso num bloquinho assim? Quais são os critérios que vão aparecer na cervical? Que se aparecerem na hora que eu estiver examinando a cervical, podem me dizer que aquela dor de cabeça tem uma relação direta ou indireta. Ou seja, ela pode ser causal, ou seja, vem de uma cefaleia cervicogênica, né? Então é uma cefaleia cervicogênica, ou ela tem uma relação parcial, ou seja, ela está contribuindo para a dor de cabeça. Número 1, FRT positivo, disfunção da cervical alta. Tá? Número 2, alteração neuromuscular, CCFT. Veja que eu não falei teste de força, flexão, extensão. Sabe por quê, gente? Aliás, eu fiz, depois vocês procurem, né? Eu fiz há, sei lá, 2 semanas atrás um post sobre a questão da relação de força com dor de cabeça. Tá? Tanto é que eu nem falei muito aqui. A dor de cabeça, as dores de cabeça podem gerar diminuição da força, mas não quer dizer que o paciente perdeu força, é que a musculatura está inibida. A dor pode gerar inibição da musculatura. Tá? Então, é diminuição da amplitude de movimento articular da cervical alta. Número 2, CCFT positivo, ou seja, alteração da atividade neuromuscular, mas não é avaliação de força, de flexão e extensão. Você pega um paciente com enxaqueca e você fala assim, eu fiz muito isso, você vai testar, ele vai ter diminuição de força. Mas claro, é um paciente super sensibilizado. Tira a dor dele para você ver como é que é a força dele, não faz só. Então você vem falar para mim que aquela força que você está avaliando num paciente com enxaqueca é real? Não, não é real. Pega ele sem dor, zerado, e pega ele saindo de uma crise, por exemplo. É completamente diferente. Ah, então ele ganhou força em 1 semana. Claro que não, pô. Entendeu? Por isso que a avaliação de força não é critério, não pode ser considerado critério. Os pacientes com migrânia tem diminuição da força. Tá, tem diminuição da força. Mas pega esses pacientes zerados, super bem. A tendência é que a força realmente melhore. Por quê? Porque a dor inibiu a musculatura. Mas não é perda de força, é alteração da atividade muscular. Tá? Só que isso vai acontecer na migrânia, vai acontecer na cervicogênica, vai acontecer na tensional, então não é um critério específico de disfunção cervical. Então, número 1,
Diminuição da amplitude de movimento da cervical alta. Número 2, alteração da atividade neuromuscular avaliada pelo CCFT, tá? São as duas coisas que você vai ver. E uma terceira que é adicionada é o exame manual. O que é esse exame manual? A gente está quase no fim aqui, tá, gente? O que é o exame manual? Quem conhece Maitland, tá? Tem um dos pais da fisioterapia, um dos pais da terapia manual, aprendeu como mobilizar uma articulação. Então, quando você mobiliza uma articulação, tá? Você está procurando uma disfunção articular, certo? Quando você faz esse exame manual bem feito, lá na região da cervical alta, em cima do processo espinhoso de C2, e o paciente fala, nossa, essa é minha dor, nossa, doeu até a cabeça, significa que você encontrou uma disfunção da cervical alta, não só avaliada pelo FRT, mas avaliada pelo exame manual, o que a gente chama de PAC, ou pressão postero-anterior central. Você vai lá, oscila, imagina que aqui está o processo espinhoso, tá? Aqui assim, ó, aqui está o processo espinhoso, tá bom? E eu vou oscilar em cima do processo espinhoso. Só que você tem que treinar a sua mão, porque você pode fazer isso. E se o pescoço estiver sensível, você vai pegar a musculatura, por exemplo, a pele está sensível, e aí vai doer, ele fala, dói. Aí você vai descendo e fala, dói tudo. Não, peraí, não dói tudo. Se existe uma relação com uma cefaleia, da cervical com a cefaleia, vai doer lá em cima. C2, C1, C2, no máximo C2, C3. Embaixo, não. Só que você tem que treinar para você pegar a parte articular e não a parte muscular. Deu para entender? Então, isso tem que treinar. Então, quais são os critérios? FRT positivo, ou seja, disfunção articular alta. Exame manual avaliado pela pressão postero-anterior central em cima da cervical alta. Então, o paciente fala, nossa, essa é a minha dor, reproduz a dor dele. E alteração da atividade neuromuscular, CCFT. Se você encontra estes três, você pode dizer, aí sim, você pode dizer, opa, este paciente... É claro que você fez um monte de coisa antes. Você avaliou sinais e sintomas das dores de cabeça, afastou bandeiras vermelhas, né? Se você encontrou esses três juntos, ponto para cervical. O que isso significa? Você encontrou que esta cervical está demonstrando disfunções articulares e neuromusculares. E 3 disfunções. E quando essas 3 estão reunidas, até hoje a ciência atual mostra que essas 3 significam, essas 3 juntas, significa que esta cervical está disfuncional, ela apresenta disfunção, vindo dela mesmo. E essas disfunções específicas podem ou estar gerando a dor de cabeça, que é a cefaleia cervicogênica, ou seja, a cefaleia de origem cervical. E aí você tem que bater com os outros sinais e sintomas, obviamente, não cabe a gente falar aqui. Ou esta cervical está contribuindo, está sendo um gatilho para a crise. Então, o paciente pode ter enxaqueca, vamos lá, ó, é fácil de entender. O paciente pode ter enxaqueca, aí você vai avaliar a cervical dele. Aí você encontrou FRT positivo, você encontrou, pelo exame manual ali, positivo, reproduziu a dor dele lá em cima, e você encontrou um CCFT positivo. Ou seja, não é só a dor que está gerando tudo isso, que está inibindo tudo isso. De fato, por algum motivo, criou-se uma disfunção cervical. Perfeito, Laudelina, obrigado. Ela fez um resuminho aí, ó. Você, de fato, encontrou uma disfunção cervical ali. E aí, essas disfunções podem ter sido, sim, gente, consequência da enxaqueca. Podem. A gente não sabe exatamente ao certo, mas pode ter sido consequência. Mas aquilo ali vira um gatilho. Então, o cara reclama de dor de cabeça e aí dor no pescoço, de dificuldade para girar o pescoço. Mesmo fora da crise, o FRT continua positivo, o CCFT continua positivo. Então, o cara tem uma alteração do controle motor, ele tem disfunção da cervical alta. Isso é característica de
pescoço disfuncional, digamos assim. E aí você corrigindo isso, você diminui, você mata um grande gatilho. É isso que eu faço todo dia em consultório. Quando você encontra isso, você faz até assim, ó, acho que eu vou conseguir ajudar bem esse paciente. Deu para entender? Agora, se você não encontrou nenhum desses três, presta bem atenção. Quem está anotando aí, anota aí. Se você não encontrou nenhum desses três, esquece. Porque esse paciente não tem disfunção cervical. Então, esta cervical não está gerando a dor de cabeça nem total nem parcial. Ah, mas Samuel, mas e se tiver dor? Eu não encontrei FRT positivo, eu não encontrei CCFT positivo e eu não encontrei exame manual positivo, que gerou a dor dele. Mas ele tem dor de cabeça, ele tem dor no pescoço. Dor por si só não significa porcaria nenhuma, para não falar um palavrão. Por quê? Paciente com enxaqueca, mais de 70% dos pacientes com enxaqueca têm dor no pescoço. E a enxaqueca não vem no pescoço. 80% dos pacientes com cefaleia do tipo tensional têm dor no pescoço. E a tensional não vem do pescoço. Entendeu? Então, só ter dor cervical não está nem no critério. Não significa nada. Deu para entender, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube? Ah, mas ele tem dor cervical. Significa nada. Tá? Por quê? A dor cervical aparece na enxaqueca porque é um sintoma da enxaqueca. Para começo de conversa. Super comum. E existe uma explicação que eu acabei de dar lá no começo daquela relação lá da convergência, né, das raízes altas da cervical com o trigêmeo, que é responsável pela inervação da face, pela sensibilidade da face. Existe uma explicação para isso, por isso que o paciente tem dor no pescoço. Ah, mas o paciente com enxaqueca pode apresentar disfunções cervicais, e isso, por sua vez, levar a mais dor, a mais crise. Perfeito. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Tá? Deu para entender? Pacientes com migrânia ou enxaqueca nem sempre vão apresentar disfunções cervicais. Nem sempre. Tá? Nem sempre. Ó, o Eduardo, grande Eduardo, o Du perguntou, CCFT é um teste que exige um equipamento que poucas pessoas possuem. Existe outro teste que substitui? Boa pergunta, Du. Bem lembrado. O CCFT, ele precisa de um equipamento que se usa, é o mesmo equipamento que se usa, só que hoje está caro de achar, está difícil de achar e caro, Du. Aquele que se usava para avaliação da lombar, né? Que é o stabilizer. Mas, eu falo sempre aqui, Du, que você não necessariamente precisa comprar ele. Se você aprende a fazer o movimento, você faz uma avaliação qualitativa. Você vê se está contraindo ou não, se o paciente está compensando ou não. Não necessariamente a gente precisa dele. Ele faz uma avaliação objetiva. Né? Então, quem não sabe o que eu estou falando, procura lá no YouTube, procura lá no Instagram. Ele faz uma avaliação objetiva. Mas você pode fazer uma avaliação mais qualitativa. Você pede a flexãozinha crânio-cervical e vê se o paciente consegue executar aquilo sem dor, consegue executar aquilo e manter pelo menos 10 segundos, ou ele não consegue fazer o movimento, ou ele levanta o pescoço da maca, ou o esternocleidomastoide fica muito tenso. Tudo isso que eu acabei de falar são pontos desfavoráveis, ou seja, se o paciente não tem um controle motor adequado da cervical. E aí, nenhum desses eu precisei. Então, eu ponho o paciente em decúbito dorsal, acerto a altura da cervical com ele, deixo bem retinho e peço a flexãozinha crânio-cervical. Se ele conseguir fazer e segurar 10 segundos, por exemplo, sem dor, fazer repetido 10 vezes e conseguir segurar 10 segundos sem dor, beleza, ele não tem nada de alteração neuromuscular. Mas se ele não consegue fazer o movimento, ele levanta a cabeça, ou o esternocleito tensiona pra cacete, ou dói, é um CCFT positivo. Você entendeu, Du? Então, não necessariamente precisa comprar esse negócio. Tá bom? Certo, gente? Entendido? Então, vejam, a cervical, ela pode ser a causadora de uma dor de cabeça, que é a cefaleia cervicogênica. Mas ela pode ser uma contribuinte. Como é que ela vai ser causa ou contribuinte? Você tem que ter
disfunções cervicais presentes, já evidenciadas na literatura. Se você não tiver isso, se você não tiver esse cluster, vamos dizer assim, essas disfunções que eu apresentei para vocês, você não pode dizer que esse paciente tem uma disfunção cervical relacionada à dor de cabeça. Mire muito, foque muito na cervical alta. É aí que vai estar o negócio. O pulo do gato está aí. Tá? Esquece trigger point. Não que, a gente não está falando de tratamento aqui, tá? Trigger point vai aparecer, palpação dolorosa vai aparecer, mas não é critério para você definir que aquilo ali é uma disfunção cervical. Trigger point, palpação dolorosa, não é critério exclusivo de disfunção cervical. Esquece isso. Alteração sensório-motora não é critério exclusivo de disfunção cervical. Pode ser que o cara tem tontura e não tem nada a ver, instabilidade postural com dor de cabeça, não tem nada a ver com a cervical. E aí você vai querer mexer, trabalhar a reabilitação com esse paciente, não adianta nada. Principalmente em casos com enxaqueca, por exemplo. Tá? Existem estudos tentando mostrar que fazer reabilitação vestibular em pacientes com enxaqueca tendem a ajudar. E, de fato, tendem a ajudar. Você melhora o sistema vestibular, né? Mas lembre-se que o paciente com enxaqueca, isso é legal falar, a gente já está finalizando, isso é legal falar, que o paciente com enxaqueca ele tem sensibilidade aumentada a diversos estímulos. Então, ele vai ter tontura, ele pode ter zumbido, ele vai ter náusea, ele vai ter dor de cabeça, pode ter instabilidade postural, ele vai ter uma porrada de coisa. Ele tem sensibilidade aumentada à luz, som, cheiro. E quando você controla essa tempestade, o paciente melhora. Aquela instabilidade postural, aquela tontura tende a melhorar. Existe uma migrânia específica, que é a migrânia vestibular, na qual o paciente tem muita tontura, tá? Que a reabilitação vestibular pode ajudar. Mas isso aí é uma outra história. Eu sou fã de reabilitação vestibular, acho interessantíssimo, tá? E na migrânia vestibular tende a ajudar sim, tá? Acho muito legal. Mas a gente não pode pôr tudo no mesmo saco, tá? É difícil você falar que no paciente com enxaqueca aquela instabilidade postural ou aquela tontura está vindo da cervical. A grande chance é, obviamente, que está vindo da enxaqueca. Agora, quando você exclui, não é enxaqueca, não é tensional, não é secundária DTM, não tem bandeira vermelha, é uma cervicogênica, porque bate os sinais e sintomas e tem a disfunção cervical, e aí ele apresenta a tontura, essa tontura pode estar vindo da cervical. Você cuida da cervical e o cara melhora. Certo? Entendi? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Sim. Esse cluster, essas três coisas que eu falei, elas têm alta sensibilidade e especificidade. Ou seja, o paciente tem dor de cabeça, você encontrou essas três questões, essas três categorias, né, que eu acabei de falar, esse cluster, espero que vocês tenham anotado. O paciente ou tem uma relação direta com a dor de cabeça ou é gatilho. Aí você cuida disso, ou a dor de cabeça do cara some, ou vai melhorar bem, como alguns pacientes, por exemplo, com tensional e enxaqueca, que apresentam essas disfunções, você cuida dessas disfunções e você consegue melhorar a intensidade, frequência e duração da enxaqueca. Intensidade, frequência e duração da tensional. Fechado? Entendido? Tá? Antes da gente finalizar aqui, 30 segundos, tá? Dia 18 de setembro, sábado, evento online, ao vivo e gratuito, tá? Sobre dor de cabeça e fisioterapia. É o segundo simpósio brasileiro online de fisioterapia na Cefalés. Grandes nomes aí da fisioterapia brasileira falando sobre dor de cabeça, tá? Relação com o olho, zumbido, tem fibromialgia, dor de cabeça. Gente, tá muito, muito legal. Se fosse você, é ao vivo e gratuito. É gratuito. Eu não tô te vendendo nada. É gratuito, tá? O link tá na bio, tá? Faça sua inscrição, é gratuita e agende aí para o dia 18 de setembro. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram, continue me acompanhando no Instagram, continue me acompanhando lá no canal no YouTube, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Espero ter ajudado, espero ter clareado aí alguma coisa para vocês, tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus aí, bom descanso e boa semana para vocês. Beijo, tchau, tchau.